Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET volume 6 e nessa semana a gente vai continuar vendo um pouco de simetria no plano cartesiano, ok? Então, compartilhando aqui a minha tela com vocês, né? E a gente tem aqui terceira semana e como o assunto já foi, né, estudado nas semanas anteriores, aqui o PET já inicia com atividades, ok? Então, por exemplo, número 1, né? Aqui tem um tabuleiro de xadrez, né? Tem um peão. E aí o enunciado pede para que vocês desenhem, né, essa peça nos outros três quadrantes do plano cartesiano, mas não em qualquer lugar, que seja simétrico em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse peão aqui, se a gente pensar que aqui seria o 1, menos 1 e menos 2, aqui seria menos 1, menos 2 e menos 3, né? Então, o simétrico em relação ao eixo y seria o x igual, como aqui o x está no menos 2, seria o x no 2, né? E o y permanece o mesmo, né? Então, o peão estaria nessa casa, né? Em relação à origem, aqui como é menos 2, né? E aqui é menos 3. Então, em relação à origem, o x vai ser 2, positivo, e o y também vai ser positivo, vai ser 3, né? Ou seja, 2 e 3, o peão estaria nessa casa. E em relação ao x, usando a mesma ideia, o x vai permanecer o mesmo e o y vai ser o oposto, né? Então é o que a gente já estudou sobre simetria, né? Aqui na número 2, mesma coisa, tem metade de uma figura, né? E vocês precisam completar ela, né? Primeiro, pede as coordenadas do ponto A, dos pontos que estão aqui no plano, né? Esses 1, 2, 3, 4, 5, desses 6 pontos. E depois pede as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar, né? Ou seja, se ele é simétrico em relação ao eixo y, por exemplo, esse ponto aqui, como ele está sobre o eixo y, ele não vai mudar, né? O simétrico é ele mesmo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, o x é menos 1 e o y é 2. Quando eu quero o simétrico em relação ao eixo y, eu vou trocar o x, ó. Então, o x de menos 1 vai passar a ser 1 e o y continua o mesmo, que é 2. E aí eu tenho um ponto aqui, né? Tem um ponto aqui, né? Até quando eu for ligar, a gente vai ver que ele é simétrico em relação ao eixo y, né? E o outro ponto, se aqui é menos 4 e o y é 2, então aqui o y vai ser 4 e 2, então vai ser um ponto aqui. E assim a gente vai completando a figura, ok? É o que a gente já viu também, bem tranquilo. E aí tem algumas perguntinhas aqui para vocês responderem sobre aquela figura. A 3, a mesma ideia, né? Eu tenho aqui uma linha tracejada e é para vocês desenharem, né, a figura simétrica em relação a essa linha tracejada, em relação a cada uma das ilustrações. Ou seja, vocês precisam desenhar uma figura simétrica a esse pentágono aqui, né? E uma outra figura simétrica em relação a esse hexágono, ok? Pentágono, lembrando que pentágono porque tem 5 lados e hexágono porque tem 6 lados. Mas ele tem que ser simétrica em relação a essa linha pontilhada. Ou seja, tem que ser em relação a esse eixo aqui, ok? E aí vocês terão algo mais ou menos assim, por exemplo, 1, 2, ó, 1, 2, 3, então aqui vai ficar 1, 2, 3 negativo. Como esse ponto está no eixo aqui, deixa eu só pegar uma régua. Então vai ser mais ou menos, vai ser algo dessa forma, né? E aqui eu teria 2 negativo, por exemplo, assim. Aqui nesse ponto eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então 1,
2, 3 e 4 negativo. E aí eu tenho a figura simétrica em relação àquele eixo, né? E aí a outra figura vocês vão fazer o mesmo processo. Na 4 também, né? No plano cartesiano temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y, né? Então é simétrica em relação ao eixo vertical. Determina as coordenadas dos pontos marcados no plano, né? Vocês vão falar aqui quais são as coordenadas de cada um desses pontos. Vocês podem até, para facilitar, pode dar nome a esses pontos. Você pode chamar, por exemplo, aqui de ponto A, ponto B, ponto C, esse de baixo, ponto D, né? Pode dar nome a eles. E, F e o ponto G. E aí, em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo Y, né? E aí, por exemplo, o simétrico do ponto G, o ponto G e A eles já estão sobre o eixo, então não tem simétrico em relação a esse eixo. Mas, por exemplo, o simétrico do ponto F seria, ó, 1, 2, 3. Então, vem o 3 aqui para a esquerda. Então, o simétrico seria esse ponto aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de um F', né? E aí, eu vou ligar esse ponto G com o ponto F'. O simétrico em relação a esse ponto E vai ser esse ponto aqui, que eu vou chamar de E', né? E'. E aí eu ligo o ponto E com o ponto F. E assim eu vou construindo o simétrico dessa flecha aqui do outro lado do eixo Y, ok? Então é isso, né? E com isso a gente termina a semana 3, né? A semana 3 é bem tranquila, né? Basicamente algumas aplicações do que a gente já viu sobre simetria. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me chamar, né? Que eu estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.